Olá, senhores eletrônicos! Mais uma vez aqui no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Professor Gustavo Cariello, trazendo aqui para vocês, nesse seriado gratuito de transistores, um circuito de polarização de um transistor NPN. Esse circuito é composto pelos seguintes componentes: R1 de 1K, R2 de 10 ohms, R3 de 57K, capacitor C1 do tipo eletrolítico interligado da base do transistor para o negativo, 0 volts, e o nosso transistor NPN de ganho beta informado em 60. No caso, se desejássemos utilizar para formar o nosso raciocínio. Agora, o que é importante observar antes de começar a raciocinar no circuito? Inicialmente, o primeiro passo da análise é tomar as tensões sobre cada componente, certo? Então temos sobre R1 uma tensão de 0 volts. Sobre R2 também uma tensão de 0 volts. Sobre R3 uma tensão de 11,8 volts. Sobre C1 uma tensão de 0,2 volts. Sobre a junção base e emissor, temos uma tensão de 0,2 volts. E entre coletor e emissor, a resistência interna do transistor, nós temos uma DDP de 12 volts. O segundo passo é visualizar a circulação de corrente no circuito. Nesse circuito, a polarização do transistor ela deve acontecer pela circulação de corrente em R3, indo em direção à junção base-emissor do transistor. Essa corrente ela deve circular nessa junção e, ao chegar no emissor, deve escoar via R2 em direção ao negativo. Devemos atentar que, ao ser polarizado, o transistor passa a oferecer uma resistência diferente de infinito entre coletor e emissor, formando uma malha série juntamente com R1 e R2 estando entre eles, mesmo havendo a soma de corrente de base ao chegar no ponto do emissor. Devemos perceber que, usando esse método de análise, podemos considerar de fato uma série formada por R1, resistência interna entre coletor e emissor, e R2. Não se pode esquecer que no circuito série, a corrente que circulará sempre será a mesma em cada componente que a compõe. É importante lembrar que o circuito em bom estado não deve haver circulação de corrente através de C1, que forma um divisor resistivo com R3. Agora, senhores, vamos formar o raciocínio ao observar as quedas de tensão dos componentes, assim como as tensões medidas nos pontos em relação à nossa referência negativa, o terra. Podemos afirmar seguramente que não há corrente circulante por R2, por não haver circulação de corrente em R1. Devemos visualizar que sobre R1 existe uma DDP de 0 volts sobre ele, e assim não promove existência de corrente na malha série. Sobre o transistor, existe uma DDP de 12 volts entre coletor e emissor, que é a tensão total da fonte de alimentação. Isso nos informa que a resistência interna entre coletor e emissor está sendo infinita. Outra coisa que não podemos deixar de observar é que na base do transistor existe uma tensão de 0,2 volts, enquanto que no emissor existe uma tensão de 0 volts. Esse circuito encontra-se claramente com defeito, visto que as tensões sobre os componentes estão incoerentes, assim como as tensões nos pontos indicados.
Então, senhores, para a gente construir um raciocínio lógico e indicar o componente suspeito, é preciso saber responder às seguintes perguntas. Por que na base desse transistor temos uma tensão de 0,2 volts? Por que no emissor temos uma tensão de 0 volts? Por que a DDP na junção base-emissor desse transistor é de 0,2 volts? Esse transistor está polarizado? Existe uma corrente circulante nele, entre base e emissor, entre coletor e emissor? Eu vou responder da seguinte forma para vocês. Para que no coletor desse transistor exista uma tensão de 12 volts, na base exista uma tensão de 0,2 volts e sobre o resistor R3 exista uma corrente circulante, isso só é possível se o capacitor C1 estiver em fuga do seu positivo para o seu negativo. Agora parem, pausem o vídeo. Eu gostaria que vocês respondessem para si mesmos essas perguntas que foram feitas anteriormente. Postem nos comentários desse vídeo, ok? Dessa forma, a gente vai poder analisar e desenvolver o raciocínio juntos aqui nesse circuito. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Deixe também o seu comentário, pois é de grande importância para nós. Esse circuito é o 5º vídeo do seriado Análise com transistores bipolar. Seriado grátis disponibilizado aqui no canal para vocês. Obrigado e até a próxima aula.